Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre todos os insights que eu tirei desse livro, onde fala a biografia do Steve Jobs e tudo que a gente pode tirar para você que é empresário, para você aplicar na sua empresa ainda hoje. O Steve Jobs, para quem não sabe, foi um cara adotado, ele teve uma infância um pouco difícil, foi abandonado pelos pais, adotado por uma outra família, uma família que cuidou super bem dele, mas ele era uma pessoa não muito fácil de lidar. Então, cara, só para desmistificar aqui, ele não era um cara perfeito, longe disso. Até algumas curiosidades do Steve Jobs, para quem não sabe, Steve Jobs não gostava muito de tomar banho, Steve Jobs era um cara bem explosivo, ele tinha muita dificuldade de lidar com a equipe. Então, cara, se você acha que essas personalidades são pessoas perfeitas, a gente já desmistifica aqui. Não são pessoas perfeitas. Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk e outros. O primeiro insight que eu tiro desse livro é que você não precisa ser o melhor na sua profissão para ter sucesso. É isso mesmo, você não precisa ser o melhor advogado, o melhor médico, o melhor dentista para ter sucesso na sua empresa. O que você precisa ter é um conhecimento empresarial. E isso Steve Jobs tinha muito. Ele tinha muito conhecimento de vendas, de marketing, de apresentação, todas as apresentações dele eram muito legais. E para você que não sabe, o Steve Jobs ele tinha um amigo de infância chamado Wozniak. Esse colega dele, na verdade, era a cabeça pensante da empresa quando criava os produtos. Por exemplo, o Apple I, Apple II, todos os primeiros computadores da Apple, quem criou foi o Wozniak para o Steve Jobs. O Steve Jobs ele tinha a visão, ele tinha a coragem de encarar os empresários da época, encarar as lojas, fazer as vendas. Então ele impulsionou a Apple junto com esse colega dele, o Wozniak, que era na verdade o que tinha o conhecimento técnico da empresa. O segundo insight que eu tiro desse livro é que você precisa vender. E o Steve Jobs, nesse livro, ele prova que a venda é o motor de uma empresa. Logo no início, a Apple era uma empresa que era feita na garagem. Então a Apple era uma empresa na garagem dos pais do Steve Jobs. Nessa época, mesmo estando na garagem, sendo uma empresa pequena, ele, Wozniak e mais uns amigos, ele começou a vender, galera. Ele foi pra rua, foi nas lojas, foi para as empresas, fez muitas ligações e ele começou a vender. E de cara ele conseguiu vender diversos computadores, coisa que ele não tinha nem condições de criar aqueles computadores ainda. Eles tiveram que arrumar vários amigos para eles conseguirem produzir esses computadores para entregar. Um outro ponto legal também, nesse período, assim que ele fez essa venda, ele precisava de um investimento na Apple para conseguir comprar os materiais. E aí, além dele vender para a loja, que ia revender os produtos da Apple, ele também foi atrás de um investidor. E para isso, diversas ligações que ele fez até conseguir um investidor que entrou com uma grana na Apple para conseguir comprar o material para produzir esses computadores e entregar para o cliente. O terceiro insight que eu tirei desse livro foi o Steve Jobs, ele tinha uma visão tão ampla do que era empreendedorismo que ele enxergava lá na frente que ali por volta de 2005, 2006, ele resolveu criar as primeiras lojas físicas da Apple. E olha como ele tinha uma visão diferenciada. Nas lojas físicas, a ideia dele não era a venda, não era criar lojas físicas simplesmente para vender. As lojas físicas eram para melhorar o atendimento do cliente nas lojas. Porque o que acontecia na época? A Apple vendia para o comerciante vendia para o consumidor final. O Steve Jobs decidiu controlar essa experiência e ele criou as lojas da Apple. E todas as lojas da Apple tinham que ser amplas, tinham que ter uma boa localização e tinham que ter funcionários com a ideia de tirar todas as dúvidas e resolver todas as dúvidas do cliente naquele momento. Não era empurrar a venda. Os funcionários não eram pagos e nem tinham comissão sobre a venda. Na verdade, o que o Steve Jobs pensou nós vamos dar um atendimento diferenciado para o cliente, explicar tudo o que ele precisa saber sobre os produtos da Apple e aí depois o cliente vai embora, pensa e ele vai voltar para fazer a compra. Então já era uma visão lá na frente que ele tinha, quando ele criou a loja da Apple, ele tinha uma visão que não vamos criar uma loja simplesmente para vender. A nossa ideia da loja é para melhorar a experiência do cliente, tirar as dúvidas e aumentar com isso, no médio prazo, aumentar as vendas da empresa. O quarto insight que eu tive com esse livro foi, no lançamento do iPhone, o Steve Jobs simplesmente deu um show. Não sei se você já viu, eu vou deixar aqui na descrição o link da apresentação do iPhone e você vai ver, cara, como foi sensacional a apresentação do Steve Jobs. Ele comparou o iPhone com o que era na época, não sei se você lembra do BlackBerry, com o que era o BlackBerry. O BlackBerry ele tinha teclado e não tocava música, né? Então ele tinha algumas limitações e o Steve Jobs fez essa comparação com o novo iPhone que era touch, né?
era totalmente diferente. Não sei se você lembra do primeiro iPhone aí, ele era, cara, um tijolão, ele não era o que é o iPhone hoje, mas mesmo assim foi um sucesso de vendas devido à apresentação do Steve Jobs. Então eu vou deixar essa pergunta para você. Se você tem a sua empresa, independente se é produto, se é serviço, como que você está divulgando esses lançamentos da sua empresa? Um lançamento da empresa tem que ser um show. Então se você puder investir numa forma de fazer um lançamento de um produto novo, de uma roupa nova que você tem na sua loja, um sapato ou um serviço novo que você vai começar a entregar, pense muito bem no lançamento desse serviço ou desse produto. Dê um show no lançamento, que você vai ver a diferença que vai fazer nas vendas desse novo produto ou serviço. O quinto insight que eu tive nesse livro, e na verdade é mais uma curiosidade do que um insight, é que o Steve Jobs, não sei se você sabe, ele fez parte da Pixar no início, ele investiu 5 milhões de dólares para comprar a Pixar da Lucasfilm e ele investiu mais 5 milhões na Pixar para capital de giro da empresa. E o que é interessante, que poucas pessoas sabem, é que o Steve Jobs ele ficou milionário não foi com a Apple, foi com a Pixar. O Steve Jobs foi expulso da Apple uma época, né? Ele saiu da Apple, tiraram ele da Apple e nesse período ele criou uma nova empresa e comprou a Pixar. E a Pixar deu tão certo que ele ficou milionário na Pixar. Aí depois ele voltou para a Apple e a gente já sabe o desenrolar da história. Mas o que aconteceu foi que o Steve Jobs ele ficou milionário com a Pixar, que é a empresa que criou Monstros S.A., que criou Vida de Insetos, que criou Toy Story. É mais uma curiosidade aí pra gente finalizar esse vídeo. Gostou dos insights? Me deixa aqui nos comentários o que você mais gostou e vamos bater esse papo aí sobre Steve Jobs. E se você quiser mais detalhes desse livro e do Steve Jobs, eu tenho lá no meu Instagram, vou deixar aqui na descrição também. Fiz 2 lives sobre esse livro, 2 lives de 1 hora. Eu dissequei lá todo o livro e todos os insights que eu tirei dele. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo. Um abraço!